Oi, Mar. Paz, meu amor. Como você tá? Oi, filhote. Que bom, Mar, que você tá melhor. Deus tá no controle de tudo. Bom, gente, quem for entrando, vai compartilhando, que eu tenho certeza que a palavra que Deus me deu vai falar com os nossos corações, com os corações de muita gente, tá bom? Então eu conto com vocês para ir compartilhando aí. Deixa eu só eu colocar aqui. Já vou começar. Meu coração tá até assim, disparando, sabe, Mar, de alegria. Só quem passou pelo que eu passei entende o que é isso. Vai entender o que é isso. Quando o coração está disparando. Por Deus ter dado mais uma oportunidade de vida, né? Por estar aqui para testificar das grandezas do Senhor. Bom, vou deixar nesse filtro mesmo. Acho que tá bom, né, Mar? Ai, a gente perde a vida e a saúde. A mulher é assim, mas não perde a vaidade. Ai, gente, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada família representada, daqueles que irão me assistir agora, ao vivo, daqueles que ainda irão assistir depois que eu encerrar a transmissão. Como eu prometi no Facebook, no YouTube, eu prometi, deixei lá alguma coisa publicada e prometendo a vocês que eu iria testificar dentro de pouco tempo sobre as grandezas do nosso Deus através da minha vida. E eu gostaria de dizer para cada um que vai entrar aqui, que está assistindo, que quando Deus ele nos escolhe, né, o escolhido não tem escolha, né? A gente não tem escolha, a gente foi escolhido desde o ventre da nossa mãe e a gente não tem escolha, a gente não tem que dar palpite sobre como que deve ser a nossa vida, como deve deixar de ser. Deus tem um palco para fazer milagre nas nossas vidas e que bom que todo mundo se colocasse à disposição dele para ser palco de milagre. Eu sempre tenho dito ao meu Deus, já que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe e desde o ventre da minha mãe eu fui palco de milagre, a barriga da minha mãe já comigo dentro já foi um palco de milagre. Então, se a minha vida, né, eu sei que eu vou me emocionar muito com vocês aqui, mas eu sempre disse para o Senhor, que se a minha vida e o meu corpo te servem como palco de milagre, como sempre serviu desde o ventre da minha mãe, eis-me aqui. E não é só, eu sempre falo para Deus, a minha boca é a serviço do Senhor, as minhas mãos é a extensão das tuas mãos aqui na terra, os meus pés é para ser extensão dos teus pés aqui na terra. Sempre me coloco assim na presença do Senhor. E eu até esqueci de trazer uma toalhinha, sabe, para secar o choro. Mas enfim, a gente vai dar um jeito, né? Eu caço a camiseta do filho que tá aqui por perto, alguma coisa, mas a gente dá um jeito. Eu esqueci de trazer lenço para cá. Mas enfim, eu quero primeiro deixar uma palavra. Eu quero deixar uma palavra de meditação aqui para o povo de Deus, que está no Salmo 113, que diz assim: louvai ao Senhor, louvai aos servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o poente, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações. A sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra? Do pó ele levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Ele os faz assentar como os príncipes, com os príncipes.
com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor, né? Então, esse é um salmo poderoso. Eu pedi uma palavra para Deus para poder estar fazendo a abertura aqui daquilo que Deus colocou no meu coração para estar falando para vocês. Mas hoje eu não vou ministrar assim dentro da palavra, como eu gosto de sempre de ministrar, ensinando, ensinar, ministrando. Hoje eu estou aqui para falar da minha vida como um palco de milagre do nosso Deus, desde o ventre da minha mãe e até os dias atuais. Quem me conhece é como eu já vi muitos pastores dizendo, muitas pessoas testificando e dizendo assim: é fácil você olhar para uma pessoa e dizer, nossa, como ele é uma bênção, como ela é uma bênção. E acha que tudo aconteceu assim da noite para o dia, né? E eu costumo sempre dizer assim: o único que nasceu pronto foi Adão e Eva, e mesmo assim eles pecaram. E mesmo assim eles ficaram sujeitos às fraquezas desse mundo, que dirá a gente. Então, quando você vê alguém abençoado, usado por Deus, servindo ao Senhor com interesse de coração, sabe? Tendo prazer em servir ao Senhor, não critique, não, porque por trás daquela vida tem uma história, né? Por trás daquela vida tem uma história. E às vezes são histórias que não são das mais, não é assim uma história tão bela quanto a gente imagina que foi, que a vida daquele irmão, daquela irmã foi só flores, não. Às vezes por trás existe uma história de superação, mas as pessoas só enxergam o momento que você está vivendo, o momento que você está sendo usado por Deus, o momento que você está sendo útil na vida de alguém, mas por trás das nossas vidas existe muito choro, existe muita lágrima. O Senhor compõe uma história para cada vida e Ele não perde o controle da história de cada um. Ele está envolvido, assistindo a história de cada um, construindo a história de cada um, assistindo, sabe, dando assistência. Ele está no controle. Resumindo, Ele está no controle de todas as coisas. E até mesmo quando as coisas não vão bem, Ele está no controle. Porque é muito bom a gente achar que Deus só está na nossa vida quando as coisas vão bem. Mas o melhor cenário de Deus se apresentar é quando tudo não vai bem. É nesse momento que nós mais precisamos da presença dele, da grandeza dele, dos cuidados, do zelo dele, né? Então, essa palavra aqui fala do quão grande é o nosso Deus. Aqui o salmista enaltece, ele bendiz o nome do Senhor, ele exalta, e ao mesmo tempo ele pergunta quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para poder ver os céus e a terra, ou seja, para assistir os céus e a terra, né? Em outro salmo, se não me engano, Salmo 115, versículo 16, o salmista diz assim, que os céus dos céus, né, pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E quem são os filhos dos homens? Somos nós. Ele nos pôs aqui para quê? Para ficar olhando o mundo que ele construiu, que ele criou? Não. Ele criou todas as coisas, mas ele deu na mão do homem para que o homem pudesse administrar, para que o homem pudesse engrandecer o nome dele, glorificar o nome dele. Deus criou a terra como cenário de adoração. A Bíblia diz que toda a natureza, todo ser que tem fôlego louva ao nome do Senhor, né? Então, ele criou todas as coisas para a glória e louvor do nome dele, para que o nome dele fosse engrandecido. E aprove a Deus que ele tem escolhido a minha vida para poder ser palco de milagres. E aí, eu começo aqui dizendo que Deus, como o salmista diz aqui, ó, que do pó ele levanta o pequeno e do monturo ele ergue o necessitado. E para que ele faz isso? Para poder fazer-se assentar com os príncipes do seu povo. Então, a minha história, ela está baseada nesse versículo. Ele pega o pobre, o necessitado, de lá do monturo. O que é monturo? É um monte de lixo onde as pessoas passam e quem eles enxergam por ali, eles falam assim, isso daí não tem futuro nenhum, olha onde é que mora. Olha onde que nasceu, olha onde que mora. Olha a vida que leva. Tem futuro para isso? E tem sim, tem futuro sim, porque Deus é aquele que tira a gente de onde, um cenário onde ninguém dá nada, para poder nos fazer assentar juntamente com os príncipes do povo dele, com aqueles que já são. Então ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa, né? Eu tenho relatos da minha mãe e dos meus parentes mais antigos,
Hoje eu estou com 54 anos, mas eu tenho relatos da minha família, dos meus descendentes mais antigos e da minha mãe, eu ouvi a minha vida inteira, enquanto ela foi viva, que desde a barriga da minha mãe, eu, eu sofri afrontas do adversário para destruir a minha vida, né? Mas em todo o tempo, o Senhor cuidou de mim. Na gravidez da minha mãe, ela levou 3 tombos, e no terceiro, que foi no 8º mês de gravidez, ela, a virilha dela, a parte onde eu já estava provavelmente me encaixando ou encaixada para nascer, ficou toda roxa porque bateu numa pedra. Eu vim de um sertão do estado da Bahia, de uma pobreza extrema, muito grande. Eu não tenho vergonha das minhas origens de jeito nenhum. Aprove a Deus me trazer ao mundo e me fazer nascer dentro de um lar muito pobre, no meio de um sertão, no meio do nada. E do nada foi que ele me trouxe até os dias de hoje. E hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. Então eu não tenho vergonha de falar do meu passado, não tenho motivos para esconder a minha história. A paz do Senhor, irmão Márcio. Dê a paz para a irmã Lourdes, tá, meu amado? E aí, então eu vim de um lar de um casal, nasci de um casal de camponês, muito honrado pelo seu caráter, né, pela família. É uma família assim muito respeitada, devido ao caráter dos meus familiares. E eu louvo a Deus por isso. Foi o maior legado que meu pai deixou para mim e a minha mãe. Foi o meu caráter, foi os ensinamentos, mesmo de uma linguagem simples. Mas hoje eu carrego muitas pérolas que eles deixaram para mim como exemplo de vida, né? Mas enfim, eu quase morro no ventre da minha mãe. Minha mãe e o meu pai disse que sabia que eu iria nascer, mas que... O negócio apagou aqui, gente. Bom, acendeu de novo. E aí, meu pai e minha mãe chegou a uma conclusão que eu iria nascer porque teria que sair de dentro da barriga. Mas que com vida eu não sairia devido aos 3 tombos que a minha mãe tomou comigo no ventre ter sido muito forte. O último, a barriga dela ter ficado toda azulada, né, por conta da situação do tombo. E, enfim, quando chegou o momento de eu nascer, naquela época, no sertão da Bahia, não tinha hospital, foi uma parteira que veio fazer o parto da minha mãe. E a filha dela estava é, em processo no momento de gravidez também, e estava para nascer naqueles dias, que inclusive a filha dela entrou em trabalho de parto, no momento que ela estava aguardando o meu nascimento, dando assistência para minha mãe, e quando ela recebeu a notícia de que a filha dela entrou em trabalho de parto, ela saiu correndo e largou a minha mãe comigo, prestes já coroada para nascer, né, como dizem a medicina. E ela largou a minha mãe lá e quem acabou tendo que fazer o meu parto, quer dizer, o parto da minha mãe, e me trazer ao mundo foi uma pessoa que não tinha experiência nenhuma com parto, né? E eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa, que Deus preparou no momento que ela não sabia nem como que teria que cortar o meu umbigo, quantos centímetros tinha que deixar, mas enfim, resumindo, ela me trouxe, ajudou no meu nascimento. Aquela primeira parteira me deixou com cordão umbilical no pescoço, com um nó já coroado, né? E quando nasceu, o cordão do umbigo estava já me sufocando. Enfim, esse foi o começo da minha história. A minha infância, quando eu fui caminhar, eu já tinha 3 anos e meio, devido ao problema de saúde. Lá no Nordeste, gente, eu não sei se tem até os dias de hoje, porque faz mais de 34 anos, mais de 30, aproximadamente 33, 34 anos que eu estou em São Paulo. Então, lá naquela época tinha um costume de, quando alguém estava muito ruim para morrer, o povo fazia igual os amigos de Jó, sabe, na passagem do livro de Jó. Eles iam se condoer com os parentes daquele que estava quase morto. Então a minha mãe disse que na minha infância, antes dos 3 anos e meio, e os meus parentes mais antigos também contam, que eles colocaram sentinela, vamos dizer assim. Foram passar noites com meu pai e com a minha mãe, se condoendo com eles, por conta de que eu estava prevista para não amanhecer o dia com vida. Então eles colocaram sentinela na casa da minha mãe por 3 vezes, né? Por 3 vezes. E ali o Senhor me resgatou com vida, né? Me tirou do vale da sombra da morte na minha infância por 3 vezes.
Paz, Pri, paz, irmã Lourdes, que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, meu negócio, meu tripé tá dando um probleminha aqui, tá chato toda hora, acendendo e apagando. Vai orando aí, tá? Pra, pra não ter nenhum impedimento aqui. Enfim, então você observa que o começo da minha história já foi difícil. A minha mãe falou que 2 meses que eu nasci, ela teve que me desmamar porque a minha boca encheu tanto de ferida. E olha qual foi o lugar que eu fui atingida. A boca, a boca que eu seria a boca de Deus aqui na terra, né? Minha boca encheu tanto de ferida e tomou a minha garganta que eu não conseguia sugar o mamilo da minha mãe. E ela teve que me desmamar. E um senhorzinho no sertão da Bahia foi que preparou leite de cabra para poder não deixar eu morrer de fome, para minha mãe ir despejando na minha boca e eu engolindo. Até que o Senhor me deu vitória também. Quando terminou esse processo, a minha cabeça encheu de ferida, que a minha mãe disse que não tinha lugar para pôr assim a ponta do dedinho midinho. Né? Não tinha espaço de tanta ferida na minha cabeça e ela pensou que mais uma vez eu iria morrer. Resumindo, gente, a minha infância foi toda assim. Quando eu já caminhava, que eu já ia pelo meio das roças do campo com meu pai, com minha mãe, ajudando eles. Quantas vezes eu desmaiei no meio da roça. Meu pai me trazia nos ombros para dentro de casa como morta, sabe? Eu morrendo, me sacudindo para ver se eu sobrevivia. Então, meu cenário foi sempre assim, um palco de milagres, né? Isso agora eu tive a oportunidade, né, depois dessa que eu passei, de mais um milagre, eu estou tendo essa oportunidade de contar para vocês, compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Aos 9 anos, devido a ser muito doente, meus pais ainda não conheciam a palavra de Deus, não conheciam Jesus Cristo, meus pais me levou para a Umbanda, e chegou lá, o pai de santo na Umbanda falou que eu teria que ser consagrada para poder a minha saúde sarar, né, para os guias me ajudarem. E ali, quando eu fui levada aos 9 anos para ser consagrada na Umbanda, as entidades me rejeitaram, falaram que eles não tinham autorização para poder tocar na minha vida. E eu, de uma certa forma, meu pai achou que estava sendo humilhado e rejeitado por aquelas pessoas, mas já era Deus dizendo, eu separei ela desde o ventre e ninguém toca. Aí esse pai de santo da Umbanda falou o seguinte, quando você fizer 14 anos, quando a tua filha fizer 14 anos, falou para o meu pai, você leva ela para poder consagrar. Eu já vou encaminhar, deixar tudo certinho para quando ela completar 14 anos, ela ser consagrada. E ele se comunicou com outro pai de santo do candomblé, e aos 14 anos eu fui levada para o candomblé para ser consagrada. E aí eu já lembro perfeitamente, porque eu já tinha 14 anos, e quando eu estava lá em cima do ambiente para poder ser consagrada, juntamente com outras pessoas que iriam ser consagradas, iria passar pelo ritual, o pai de santo chegou, porque até então eram os auxiliares que estavam preparando tudo. Eu falo auxiliares porque eu não entendo muito bem como que se chama, como que é tratado lá, os títulos que levam, que as hierarquias que são compostas lá recebem, né? E o certo é que quando o pai de santo veio, que ele me olhou de longe, ele nem aproximou, ele falou, tira essa menina daí de cima, desce ela daí, porque eu não tenho autorização para tocar na vida dela. E a paz, Márcia, eu não tenho autorização para poder tocá-la. E enquanto não descer ela daí, eu não subo para poder fazer o ritual e consagrar os demais. E mais uma vez eu fui retirada de cima do altar do candomblé, lá no estado da Bahia. O último altar que eu subi era conhecido por muita gente de todo o estado da Bahia. Mas não vem ao caso agora falar, dar nome às pessoas, né? Que eu nem sei se está mais viva. Mas enfim, o meu cenário começou desse jeito. E eu vou falar hoje só no âmbito da saúde, né? Na minha área física, da minha saúde física, como que foi o cenário da minha vida. Então, por conta desse problema de ter desmaios, até depois de casada, paz, pastor Edi, Deus te abençoe, meu amado. Então, devido a estes problemas de saúde, enfim, eu procurei encontrar algo que solucionasse isso. Meu pai foi tratar da saúde dele em Salvador, na cidade. Chegou lá, ele conheceu a palavra de Deus, conheceu Jesus Cristo. E através do meu pai, aqueles pastores de Salvador, eles saíam. Eles saíam da capital de Salvador. Isso é um espírito missionário, irmãos. A gente precisa ter muito amor pelas vidas. Meu pai morava na Chapada Diamantina, sabe? Lá no meio do estado da Bahia. 6 horas de viagem de carro do centro de Salvador.
até chegar numa roça no sertão da Bahia. E essa comitiva de pastores saía de lá do centro de Salvador e fez da casa do meu pai a primeira igreja batista. Eu digo assim, primeira igreja batista, na Chapada, ali naquele sertão da Bahia. E a casa do meu pai virou um ponto de pregação. O meu óculos está torto, pastor, porque nesse vai e vem para o hospital, essa coisa doida, quebrou eu esqueci de avisar vocês, quebrou a perninha. Então, essa semana é que eu vou ainda em Franco fazer o meu óculos, sabe? Mas eu vou tirar ele daqui porque eu não vou necessitar mais. Mas muito obrigado por ter me avisado. É, e eles saíam lá do centro de Salvador para poder dar assistência à minha família a cada 15 dias. Minha família toda se converteu e eu fui a última a me converter. Eu fui a primeira a conhecer a palavra de Deus, mas não sabia que a palavra de Deus ela era viva e eficaz e que ela me conduzia aos céus, que por meio da palavra de Deus eu teria sabedoria dos céus, que eu seria curada, que eu seria salva, que eu seria batizada com o Espírito Santo por meio da pessoa de Jesus Cristo. Eu conhecia a Bíblia de ler por curiosidade e não de viver a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, né? E o certo é que minha família toda foi primeiro para a presença do Senhor. Eu dei muito trabalho para os meus pais, dei muito trabalho para os pastores, porque eu aprendi a palavra de Deus com o intuito de perturbar a vida dos pastores. Eu era meio perturbadinha, sabe, gente? Mas o Senhor já tinha propósito em tudo. Era enquanto eu aprendi a palavra de Deus para confrontar para pastores, Deus estava me preparando para ser ministra da palavra de Deus futuramente. Então, não se escandalize quando você vê pessoas perseguidoras como o apóstolo Paulo, como eu, das pessoas que servem ao Senhor, porque são meios que Deus usa para aproximar a gente das grandezas dele, sabe, para poder formar nossa história, para poder mais tarde nos fazer ministros das suas grandezas, da sua palavra, e de até aprender como o apóstolo Paulo como é bom padecer por amor a Cristo, né? Por amor a Cristo. Então, esse espírito missionário ele está dentro de mim, sempre esteve dentro de mim. E eu falei para Deus, eu sempre falo para Deus, eu não sei porquê, mas meu coração chora, chora quando se fala de África. Acho que eu tenho um pezinho dentro da África. Mas enfim, enquanto a África não chega, eu vou fazendo em Jerusalém, Judéia, Samaria, depois eu vou para os confins da terra, né? Já que ele me trouxe de volta à vida. Mas, eu voltando aqui para a área da minha saúde, eu venho servindo ao Senhor ao longo de 30 e poucos anos. Tenho tido experiências maravilhosas diretamente com meu Deus. Hoje eu digo para vocês que eu não conheço Deus de longe. Eu não conheço Deus de ouvir o povo falar dele. Eu conheço Deus de andar com ele, né? De andar com ele. Eu louvo e engrandeço o nome dele todos os dias, todas as horas. Na verdade, resumindo, eu sou apaixonada por Cristo, né? Eu sou apaixonada por tudo que vem do céu. Menos o que foi jogado do céu, que foi Satanás, né? Com ele a minha guerra é muito grande. Mas, enfim, Deus nos deu como igreja, ele nos deu autoridade e nos deu poder para guerrear as guerras do Senhor, para guerrear as guerras que vêm contra nós também. E a prova é que eu sou uma guerreira que, mais uma vez, eu sobrevivi, né? Mas entrando aqui, se porventura o Instagram disser que encerrou, eu volto de novo para terminar, se não der tempo de terminar, tá, amados? Há mais ou menos, deixa eu ver, hoje está com sábado, agora fez 15 dias, que começou a situação, que tudo aconteceu. Então, uns 15 dias antes de tudo acontecer, eu tinha falado para o meu Deus que eu estava sentindo um certo desconforto dentro de mim. Eu não senti dores, eu não senti nada, amados. Eu senti um desconforto, eu estava sentindo uma certa pressão no meu abdômen, que estava me incomodando. Eu deitava do lado esquerdo, cansava, deitava do lado direito, cansava, virava de costas, dormia um pouco. E vocês sabem, quando a gente dorme de barriga para cima, a gente está sujeito a escancarar a boca, acordar com a boca toda ressecada, né? Então, deitar de barriga para cima era a maneira mais fácil que eu encontrava, mais confortável que eu deitava e que eu me sentia bem para dormir, porque eu apoiava o meu abdômen na cama, né? E eu falei pro meu esposo, tem alguma coisa comprimindo dentro de mim que eu não tô conseguindo dormir bem como eu sempre dormi. Ele falou assim, deve ser impressão sua. Eu falei, não, eu conheço o meu corpo e eu sei que eu não tô bem. E devido eu conhecer meu corpo, a gente conhece, e saber que eu não estava muito bem, eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Senhor, e eu comecei, eu não sei se vocês vão conseguir me entender isso, ou se é só para quem sente que consegue compreender isso.
Mas eu comecei a ter uma sensação de que eu ia partir logo e eu estava com saudade de algum lugar, e que é como se eu já tivesse estado lá, mas que eu não sabia onde que era, mas que eu queria logo estar de partida para esse lugar, sabe? Uma sensação de que eu iria partir. E ao mesmo tempo ansiosa, anelando por estar com Deus. E, e aí eu comecei a clamar a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero, se o Senhor for me recolher por esses dias, eu quero que o Senhor traga os meus filhos para a tua presença antes de eu partir. E se porventura eu for passar por um processo difícil, que o Senhor traga também os meus filhos para a tua presença, para que eu possa caminhar ainda um pouco diante do teu altar, na tua presença, juntamente com os meus filhos, porque só tinha um que estava firme na presença do Senhor. E aí eu pedi isso para Deus e, e naquela mesma semana começou eu ter uns lapsos de memória. Eu li a Bíblia, eu não estava compreendendo muito bem. Eu estava compreendendo, mas eu não lembrava depois, era assim. Eu estudava a revista da escola bíblica para ministrar na EBD, compreendia tudo que estava dizendo ali no momento, mas eu saía dali e não lembrava mais de nada. E isso começou a me preocupar e começou a me trazer uma certa angústia, porque viver e transmitir a palavra de Deus é vida para mim enquanto eu estou aqui na terra. Se Deus me tirar isso, como eu clamei a Ele, eu falei, Senhor, se o Senhor tirar a minha memória, se o Senhor permitir eu perder a memória, de que me serve estar aqui nesse cenário, se eu não vou servir mais para nada? Vou viver, nem de lembranças eu vou viver, porque eu estou tendo lapsos de memória. Comecei a me ver sem, fora dos altares. Eu comecei a me ver sem conseguir pregar para as pessoas no individual. Eu comecei a me ver sem contar as grandezas do meu Deus, né? Isso começou a me angustiar. E aí eu fui num congresso, né, do departamento das irmãs, numa outra igreja, não onde eu congrego. E quando chegou lá, Deus desceu a missionária do altar e veio até a mim, tirou o microfone da boca, porque era só entre eu, ela e o céu, né? Mas hoje eu posso contar para vocês. E aí ela falou assim, gente, meu esposo tá ligando aqui, mas voltando aqui, eu tive que atender, porque podia ser que ele estaria preocupado com alguma coisa. Mas enfim, ela desceu do altar e, e aí ela tirou o microfone da boca e falou assim, eu ouvi as tuas orações. Eu sei como é que está o cenário dentro da tua casa, no meio dos teus. E eu ouvi a tua oração, conte os dias, eu estarei entrando dentro da tua casa. Aí falou assim, às vezes para eu trazer os meus para o altar, eu preciso tocar em alguém muito amado. Mas nem passou pela minha cabeça que eu seria tão amada, né? Glória a Deus por isso. E aí ela encerrou a profecia dizendo o seguinte, por esses dias Satanás quis abater a tua fé e dizer que tu não vai mais ministrar a minha palavra, que tu não vai falar mais das minhas grandezas. Mas eu te digo que as promessas estão só começando a se cumprir na tua vida. E aí falou assim, para tu saber que eu estou falando contigo, que sou eu, o teu Deus, que estou falando contigo. Eu estou tocando no teu intelecto. E ali eu glorifiquei, eu exaltei o nome do Senhor. E eu até briguei no mundo espiritual, porque Satanás não precisa de ouvido igual a gente, né? Ele ouve, independente de ter um ouvido ou não, de ter alguém, né, que serve a ele para poder ouvir ou não, ele ouve a gente no mundo espiritual. E eu até falei assim, viu, desgraçado? Você disse que eu não iria mais ministrar. Olha o meu pai me dando resposta, dizendo que eu ainda vou ser usada na terra. E voltei muito feliz para casa. E quando eu cheguei em casa, que eu deitei, eu falei, Senhor, se o meu corpo, se a minha vida te serve como palco de milagre, como um altar para o Senhor manifestar a tua glória, fica à vontade. Eu sou tua e o Senhor sabe disso. E aí quando foi no sábado, que esse que passou fez 15 dias, né? Digo, não foi no sábado, sábado foi o dia que aconteceu. Na quarta-feira que antecedeu o sábado de 15 dias atrás, Deus me deu uma visão na madrugada. E aí, o que que acontece? Nessa visão ele mostrava eu usando uma sonda no ambiente, eu estava com uma sonda, eu
Eu vi quando foi introduzido um catéter aqui, só que eu não sabia. Como eu não conheço nada de medicina, da área da saúde, eu não sabia o porquê, do quão seria difícil o processo. Eu via com catéter passado aqui, e Deus me mostrava o meu intestino em cima de uma mesa, como se fosse de centro cirúrgico. Ele mostrava o meu estômago, ele mostrava eu respirando fundo e soltando a respiração. Eu via dentro do meu estômago, que eu nasci com ele, eu via um estômago novo, como se fosse um filhotinho de estômago, porque Deus conversa com a gente assim, de maneira, né, misteriosa, para que a gente consiga entender depois o que foi que ele quis dizer. E aí eu vi um estômago, um filhote de estômago dentro de um estômago que era o meu, o antigo. E aí, conforme eu ia inspirando, respirando, eu vi os meus órgãos mexendo através da minha respiração, e eu vi o meu intestino límpido, limpo, transparente. Não tinha nada, nem água dentro, não tinha. Totalmente limpo. Aí eu vi o meu filho vindo com o carro para me socorrer, eu pedindo para me socorrer, meu filho vinha e me socorria. Eu via depois meu esposo me buscando no hospital. E até algumas coisas que aconteceram de uso de celular no hospital, Deus me mostrou na visão. Detalhes de tudo. Aí eu falei para o meu esposo, eu vou passar pela mão da medicina. E ele falou, será? Eu falei, vou. Deus falou para mim que eu vou passar. Mas o nome dele vai ser glorificado, porque eu via meu intestino limpo, e eu via um estômago novo dentro do estômago velho. Então ele vai trazer um estômago novo para mim, e ele vai fazer o que tem para fazer no meu intestino também. Isso foi de terça para quarta. Quando foi no sábado seguinte, eu fui para a consagração, né? Para a consagração, que tem todo sábado pela manhã, das 8 às 9. E eu fui participar da consagração. E foi uma manhã com Deus muito abençoada. Eu senti a presença de Deus de maneira muito extraordinária. Daí, eu vim para casa. E quando chegou em casa, eu preparei o café. Vou resumir aqui. Preparei o café e eu estava assim, como diz o povo, com lombriga, já debaixo da língua, sabe? Por um pão na chapa. Estava com muita vontade de comer um pão na chapa no café da manhã. E ali eu preparei aquele pão. E quando coloquei na mesa, preparei o café da manhã. E meus 2 netos mais velhos estavam aqui. E quando eu coloquei o pão na mesa, eu senti que fez um barulho muito estranho na minha barriga. Tipo aqueles desarranjos que dá no intestino da gente por algum motivo. Ou até mesmo quando a gente toma laxante. Só que eu não senti cólica nenhuma, eu não senti, gente, isso de dor durante os 9 dias que eu fiquei internada. Eu só senti as dores da picada, da injeção, né, das injeções, dos acessos, tá aqui o meu braço, como vocês podem observar. Meus braços estão todos marcados, mas eu não senti outra dor, a não ser essa. E aí, quando eu preparei o café, que aconteceu tudo isso, eu corri pro banheiro. Falei para meu esposo, para meus netos, falei, espera um pouquinho, que eu vou aqui no banheiro. E quando eu fui, eu tive a impressão que o meu intestino estava se dissolvendo. E eu sempre tive dificuldade, meu intestino foi sempre preguiçoso. E eu sempre tive dificuldade para fazer o número 2, né? E de repente, desceu tudo. Quando eu fui me limpar, o papel saiu cheio de sangue, coágulos de sangue. Aí eu fiquei assustada, assim, olhei e falei, nossa. Aí chamei meu esposo e falei, nossa, amor, como que tá aqui a situação? Aí ele falou, querendo me acalmar, né? O vaso estava pelo meio de sangue, de coágulos. Aí ele falou assim, deve ser alguma veia, alguma coisinha assim que estourou, mas vai dar tudo certo. Não precisa se preocupar, não, vamos tomar um café. Eu já lembrei da visão na hora que eu tinha tido de terça para quarta. Eu falei, não, eu não vou tomar café, porque se eu precisar passar por algum procedimento no hospital, eu já vou estar em jejum. E assim eu fiz, eu não tomei café. Tornou dar aquela reviravolta no meu intestino, tornei ir no banheiro, aí foi mais sangue do que antes. Gente, para resumir para vocês, eu chamei o meu filho para poder ele vir me socorrer, para levar para o Paulo Sacramento, porque aqui em Caieiras só tem clínicas do meu convênio, mas não tinha um hospital grande, então eu vi que era coisa séria, pedi meu filho para vir me socorrer, porque o meu esposo precisava ficar com os meus 2 netos, para não deixá-los sozinhos. E assim como na visão foi meu filho que me socorreu, me levou para o Paulo Sacramento, ele foi assim quase voando daqui para lá, e eu com hemorragia. Para resumir, no sábado que eu fui internada, eu fui cedo para lá. E eu consegui ser internada à noite. Eu vou resumir aqui. Eu tive 13, não foi 3 não. Foram 13, 12, 13, 13. 13 picos de hemorragia com coágulos. Toda aquela pressão que estava dentro do meu abdômen eram eram sangue acumulado, coágulos acumulados dentro do meu abdômen. E que foram sessões de 13 hemorragias.
até que eu apaguei, eu fui desconectada da terra no sábado, né? Depois de tanto sangramento, eu fui desconectada da terra, eu perdi as forças, eu caí dentro do hospital Paulo Sacramento, lá na recepção, e aí foi quando, enquanto eu aguardava o resultado de exame de sangue, de tomografia, eu apaguei ali, acordei com sendo furado os dedos, colocando soro, aplicando injeções, e aí eu fui internada no sábado, já muito fraca, porque naquele momento eu fui desplugada da terra, né? Desconectada. Eu não vi mais nada ao meu redor por alguns momentos. E aí eu estava muito, muito, muito fraca. E aí eu fiquei internada na segunda, já fiquei, continuei o jejum para poder limpar meu intestino, fazendo lavagens, né? Tomei em torno de 8 lavagens para poder limpar todo o meu intestino, estômago, intestino, tudo. E aí eu fiquei segunda-feira nesse processo. Quando foi na segunda, eu fiz colonoscopia e fiz endoscopia para ver o intestino e o estômago. E o estômago, eles falaram que estava ótimo, só tinha uma pequena gastrite que ia ser tratada enquanto eu estivesse lá no hospital. E o intestino não deu para ver nada, nem pela tomografia e nem pela colonoscopia, porque o meu intestino, as paredes estavam cheias de sangue, mesmo depois de tanta limpeza que foi feita, ele continuava cheio de sangue e não dava para ver a fonte de onde que estava tendo aquelas hemorragias, aquele sangramento. E aí deu no mesmo, porque nem a tomo e nem a colô não deu para ver. Então eles me tiraram do quarto, de onde eu estava fazendo endoscopia e colonoscopia, já me levou para a UTI, para cuidados mais especiais. E aí vocês vejam o que, que é a gente passar processo com Deus na presença do Senhor. Eu passei pelas portas da UTI, eu não questionei a Deus por nenhum momento. Eu perdi a minha paz, eu, eu fui assistida, eu falo assim, que eu fui assistida pela corte celestial de uma tal maneira que nada me abalava, nada me preocupava. Eu estava como o apóstolo Paulo, viver para mim é lucro, mas se eu partir, eu estou ganha. Eu estava ansiando por partir. Inclusive, eu falei para minha filha, se eu partir, vocês e alguns amigos irão sentir saudade de mim, mas eu não vou sentir saudade de vocês, porque eu tenho certeza absoluta que lá é muito melhor do que aqui. E apesar de eu estar fraca, mas eu não estou com dor, com nenhum incômodo, para que eu deseje partir por conta de incômodo aqui da terra. Porque Deus não deixou eu sentir uma cólica intestinal, gente. Foi milagre mesmo, coisa assim extraordinária. E aí eu entrei ali, devido a tanto sangramento, eu fiquei conhecida pelos funcionários, alguns funcionários do Paulo Sacramento, como a mulher do tumor. Porque todo mundo dizia que eu estava com tumor, sangrando, né? E aí a suspeita era de que eu estaria com neoplasia mesmo, com um tumor muito grande dentro do meu intestino. Mas eu não estava preocupada com isso, sabe? Falei pro médico, se eu tiver, não precisa ter receio, não. Pode falar, porque eu estou preparada para tudo, estou preparada para viver mais um pouco, estou preparada para partir. E eu sei que a minha guarda do outro lado, e eles riam e ficavam felizes. E detalhe, gente, eu não perdi tempo. Eu falei, se é o meu último momento de vida, eu vou ministrar aqui o tempo todo, porque se eu partir, eu já parto com minha missão cumprida. Eu já queria cumprir minha missão logo toda dentro do Paulo Sacramento, né? Tão empolgada que eu estava para ir. E aí, quando eu passei pelas portas da UTI, para os cuidados especiais, eu falei assim para o Senhor, só pensei, as duas enfermeiras me conduzindo, e eu só pensei. Eu pensei assim, Senhor, eu pensei que o Senhor iria me trazer no dentro de um hospital, que eu ia passar pela mão da medicina, que eu iria passar por uma cirurgia, enfim. Mas eu não pensei que eu iria vir para dentro de uma UTI. Mas, porém, seja feita a tua vontade. E aí as enfermeiras me colocou lá, tirou da maca, me pôs na cama, na UTI. Quando eu acabei de ficar ali, que minha irmã é, encostou para poder me acompanhar naquela noite, detalhe, gente. Vocês vão rir agora dos cuidados de Deus comigo ali dentro. Ninguém na UTI tem direito a acompanhante, porque já tem todo um quadro de funcionário, né, de enfermeiro-chefe, enfim, técnico de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras. E eu tive acompanhante. Fora os funcionários, eu tive acompanhante de dia e de noite. Eu fui assistida pelos céus, em primeiro lugar. Eu fui assistida pelos meus familiares. Eu fui assistida por toda a equipe de cirurgiões, de médicos, de enfermeiros, chefe de enfermaria, técnico de enfermagem, enfim. E aí, quando eu acabei de chegar ali, que eu fui instalada ali dentro da UTI, acomodada, o que que aconteceu? Passou uma senhorinha, eu falo assim que Deus ele se disfarçou de auxiliar de enfermagem, né?
E ela passou com o saquinho de lixo na mão para lá e me olhou. Eu estava falando bem baixinho, porque eu estava muito fraca e não estava conseguindo falar alto. E aí ela passou para lá com o saquinho de lixo, recolhendo os lixos, e voltou para cá me olhando. E entrou do lado do paciente que estava do meu lado lá e foi cuidar lá do recolhimento do lixo. E voltou e já entrou aonde eu estava. E como ela viu que eu estava falando bem baixinho, ela encostou do lado da maca e falou assim. Só disse isso, amados. Assim te diz o Senhor. Não se preocupe por estar aqui nesse ambiente. Eu estou cuidando de você. Eu estou te assistindo de perto. E quando ela falou assim, eu estou te assistindo de perto, aquela palavra assistindo ecoou dentro de mim. E o Espírito Santo falou assim, tu sabe o que é assistir? Eu falei, eu sei, é de pertinho. Ele falou, é isso, eu estou te assistindo aqui de perto. Não se preocupe. E aí eu fiquei, se eu já estava em paz, mais em paz eu fiquei. Aí isso foi na segunda noite. Quando foi na terça noite, gente, passei a terça todinha sem sangramento. Falei, glória a Deus, está acabando o sangramento. Vai estancar e eu já vou voltar para casa. Não vou nem precisar passar pela cirurgia. E aí, quando foi na terça, veio uma dieta, uma sopinha, algo assim bem leve para mim. Minto, uma vitamina de mamão, foi isso. Uma vitamina de mamão, uma gelatina e um manjar de morango. Nossa, gente, aquilo, para quem tinha comido sexta-feira à noite, então segunda-feira à tarde, terça-feira à tarde, sem comer nada, aquilo era um banquete para mim, eu comi com tanto gosto. Quando eu terminei de comer, eu senti necessidade de ir no banheiro. Aí começou o meu segundo processo. Começou a cair coágulos de novo, igual no sábado. Coágulos e sangramento vivo, sangue vivo da hora mesmo, sabe, hemorragia. Aí eu fui 2 vezes no banheiro, na terceira vez eles já colocaram 2 fraldas extra G em mim, forrou um lençol em 4 partes, colocou debaixo de mim e me cobriu com o outro. E ali, meu intestino começou a soltar sangue, como se estivesse sangrando um bicho de porte grande, um boi no frigorífico, sabe? Que voava sangue assim, saía sangue assim, fazia barulhos. E aí eu comecei sentindo que eu ia partir. Eu senti minha vida indo embora, se esvaindo, né? Eu perdendo as forças. E eu fiz assim com a enfermeira. O meu cunhado que estava na hora me visitando foi lá e conversou com o médico, falou que eu não estava bem também. E eles vieram de prontidão ver o que estava acontecendo comigo. Quando eles chegaram, o médico mandou as enfermeiras, pediu para as enfermeiras pegar minhas veias, por isso que eu fiquei com os braços machucados. E aí elas já não conseguiram pegar mais as minhas veias, nem de um braço, nem de outro, nem de mais lugar nenhum. E ali eu já não tinha mais forças para poder olhar muito, para rodar o meu olho assim para um lugar e para outro. Foi quando o doutor Henrico, um anjo que Deus usou na terra para poder trazer minha vida de volta, ele chegou e começou a pedir os instrumentos de cirurgia, começou a pedir o que precisava. E foi quando ele explicou para mim o procedimento que ele ia fazer. E eu senti dores aqui na hora que ele apertou muito a minha clavícula. Eu falei, se eu sair daqui, eu vou sair de clavícula quebrada, porque ele não conseguia pegar nem a minha jugular, a minha artéria central do meu corpo, que vai direto para o coração. Com muito custo, ele pegou, fez uma incisão aqui, abriu, e ali ele passou o catéter e já jogou a medicação para estancar o sangue, e já mandou pedir bolsas de sangue. E ali eu passei aquela noite com mais ou menos uns 4 saquinhos assim, de coisas penduradas, de transfusão de sangue, de soro para poder conter hemorragia, de soro com glicose, porque eu fiquei totalmente sem forças. E pela segunda vez o Senhor me ressuscitou e me trouxe de volta. E a minha filha, meus familiares pensou que eu ia partir. Pensou que eu ia partir. Quando eles iam passar lá embaixo, na catraca para passar, né, para fazer os procedimentos lá que precisava, né, na questão burocrática, para sair e entrar do hospital, eles já falavam, é a mulher do tumor, é a mulher do tumor, né? E aí Deus, para envergonhar a Satanás, o doutor Henrico sentou com a equipe médica por 3 vezes para discutir o meu caso. E como não deu para ver pela tomografia, não deu para ver pela colonoscopia, a equipe médica pediu para fazer um exame chamado angiotomografia, que dava para ver as artérias, tudo por dentro do intestino, para descobrir onde era a fonte. E aí o doutor Henrique falou assim, eu sugeri de fazer a arterografia, porque, Luciete, na arterografia, nós vamos ver as suas veias, as suas artérias, nós vamos ver os vasos sanguíneos do seu intestino, se tiver alguma variz, alguma fonte que está
provocando essa hemorragia, nós já vamos, pelo próprio exame, que vai ser colocado um catéter dentro do seu intestino, nós já vamos ver, né? Nós já vamos ver o que está acontecendo com o seu intestino e nós já vamos fazer a cauterização dessa fonte de sangramento e vai resolver o seu problema. Mas daí a equipe médica, faz cá, a equipe médica resolveu fazer a angiotomo primeiro. Por quê? Para vocês terem ideia da providência divina, o aparelho de arteriografia não tinha no Paulo Sacramento, veio de fora para fazer meu exame. Olha o zelo, o cuidado de Deus com a gente, com quem serve ao Senhor, com todo o seu povo, e principalmente com quem serve ao Senhor. O RH da empresa do meu esposo entrou em contato com a direção do hospital, porque eles já se conhecem, e falou para poder dar o melhor tratamento para mim, fazer o que fosse preciso para me salvar. Se precisasse me retirar do hospital para fazer algum exame fora, se precisasse trazer aparelho de fora para fazer exame para mim lá dentro, se independente do convênio cobrir ou não cobrir, era para fazer que se o convênio não cobrisse, eles iriam cobrir, mas que era para me dar o melhor tratamento. E por conta disso, foi que eu tive acompanhante de dia e de noite, foi por conta disso que eu tive alguns privilégios ali dentro que somente o céu pode me dar, poderia me dar, né, assistência daquele jeito. Quase que eu arrumo confusão, gente, dentro da UTI, porque os parentes dos outros pacientes diziam, por que só ela tem direito a estar com acompanhante de dia e de noite, e a gente não tem, a gente só tem o direito de visita. E eu cá comigo falava, Senhor, vocês vão rir, Senhor, não deixa a vaidade luciferiana do pecado me atacar aqui por dentro, não, Pai, mas eu não tenho culpa de ser filha do rei e ser uma princesa do Senhor. Eles não sabem que eu sou princesa do Senhor e que o Senhor está me assistindo aqui de perto, né? E aí, voltando ao assunto, gente, eu fiz a angiotomografia, que era aquele que via as veias, via tudo por dentro do meu intestino, mas não dava para estancar o sangue, a fonte de onde estava saindo. Aí eles fizeram a angiotomo e não encontraram nenhuma fonte. Não encontraram nenhuma fonte de sangramento. Aí teve que esperar o aparelho vir de fora mesmo, porque teve que fazer protocolo para vir de um hospital grande, para o hospital do Paulo Sacramento. E aí, no outro dia, chegou tudo e eu fui para fazer esse exame. Gente, quando eu entrei lá naquela sala, era uma sala parecida com o centro cirúrgico, igual na visão. E ali realmente foi filmado todo o meu intestino, sabe? Passaram um catéter pela minha virilha, aqui no cantinho da minha virilha, e ali eles filmaram todo o meu intestino. E como na visão, eu inspirava, eu respirava. O doutor Pedro falava assim, Luciete, você prende os pulmões, enche e só para quando eu mandar você parar. Você não pode parar antes. Tá bom. E ele falava, enche os pulmões, vai, 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 vai. E com isso ele ia filmando o meu intestino. Aí ele falava, respira. Aí de novo, por umas 3 vezes. Depois ele falou assim, tá cansado? Eu falei, não, tô preparado para mais umas 3 dessas. E aí, assim, resumindo, ele fez. E aí eu até brinquei com ele na hora que ele se apresentou para mim. Eu falei assim, aí Pedrão, deixa eu morrer não, cara. Dei risada, ele falou assim, não, você não vai morrer não, depender de mim, amanhã você já tá com alta, já tá de alta. E aí ele concluiu o exame dizendo, Luciete, não tem absolutamente nada no seu intestino, nem de cicatriz. Você não tem nenhuma fonte de sangue jorrando. A única coisa que tem é no seu intestino grosso. São alguns divertículos. Que depois que você sai daqui, você procura um proctologista para ele cuidar desses pequenos divertículos que tem na parede do seu intestino. Mas seria impossível jorrar tanto sangue do seu intestino por esses pequenos divertículos, né? Então, eu ri, eu falei para ele, eu falei para o doutor Henrico, falei, sabe o que é, doutor? Ele falou assim, está totalmente descartado a possibilidade de ter tumor dentro do seu intestino. Eu falei, sabe o que é, doutor? É que o céu chegou primeiro do que vocês. Glória a Deus. Chegou primeiro do que vocês e fez a minha cirurgia, porque Deus me mostrou. E aí eu fui testificando. Eu preguei para cirurgiões, eu preguei para médicos, eu preguei para enfermeiro, técnico de enfermagem, eu preguei para filho de pastor desviado, eu preguei para tanta gente dentro daquele hospital. Daquele hospital, gente, que se eu não tivesse passado por ali, eu jamais teria tido a oportunidade que eu tive de ter ministrado para tanta gente, né? Então, o propósito de Deus foi cumprido, que foi fazer uso do meu corpo e da minha vida como palco de milagre, para dizer para vocês, talvez alguém vá assistir esse vídeo do leito de um hospital e creia que mesmo quando você está no leito de um hospital, o céu te assiste, o céu está no controle de todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada impossível para o nosso Deus.
E eu tinha certeza disso quando eu estava ali no hospital. Sabe por quê? A minha norinha está aqui falando, foi mesmo, porque ela me acompanhou de perto. Então, eu já tinha visto muitos milagres através das minhas mãos, porque eu já orei por pessoas com fralda, só pele e osso, com câncer, e Deus operou milagre. Eu já orei por pessoas à distância por WhatsApp e Deus fez milagre. Eu já orei por pessoas com síndrome de Guillain-Barré, que só a cabeça estava funcionando, o resto do corpo vegetando. E o Senhor levantou para a glória de Deus e hoje está dirigindo para tudo que é lugar. O canceroso levantou e está também dirigindo e caminhando para tudo que é lugar. Sabe? Então eu não tenho dúvida que a hora que Deus mandar eu fazer uso das minhas mãos, não é assim quando eu quero. Sabe? Onde eu quiser, eu vou pôr as mãos e o Senhor vai fazer. Mas eu tenho convicção que aonde o Espírito Santo disser, Luciete, pode pôr as mãos que eu estou garantindo vitória. Eu não tenho dúvida de que Deus é poderoso para realizar o milagre, independente de ser uma dor de cabeça, de ser um câncer, de ser uma AIDS, de ser um síndrome de Guillain-Barré, de ser qualquer síndrome que para a medicina não tem cura. Eu tenho absoluta certeza de que Deus tem poder de realizar milagre no cenário que Ele quiser. E o cenário quem cria é Ele. As pessoas que envolvem, que Ele vai envolver no cenário, é Ele quem traz também. É Ele quem faz, é Ele quem desfaz, Ele é soberano, Ele tem todo o poder, sabe? Eu já vi pessoas com meningite que ficou a tendência pela medicina era dali para pior, ficar vegetando em cima de uma cama, que é o meu amigo Diego Smith, né? Eu tenho certeza que o Diego vai assistir, ele vai confirmar isso. E o Senhor deu vitória para a glória e louvor do nome do Senhor. E assim, eu não poderia esquecer aqui de agradecer todo o povo de Deus, que eu sei que foi um exército grande, que estava aqui fora orando por mim. Foi muita gente. E não foi só no Brasil, foi fora do Brasil. Eu tive amigos pastores que mandou o pedido de oração para grupos fora do país, grupos de pastores, e meu nome ecoou aqui na terra e chegou, glória a Deus, diante do trono de Deus, e o céu respondeu às orações de vocês. Se eu fosse citar nome aqui, eu poderia ser, como que diz, eu poderia ser ingrata, deixando alguns nomes para trás, sabe? Mas eu quero agradecer todo o povo de Deus. Pastora Lenira Batista, que mandou meu nome para as nações, sabe? A irmã Sandra de Itararé. Quero agradecer a família Pinheiro, do meu antigo pastor, o bispo Alex Pinheiro. Quero te agradecer aqui ao vivo. Quero te agradecer de coração, toda a família Pinheiro, todos os meus familiares, a Camilinha, que foi quem me socorreu, mas meu filho James, a Luana, que esteve todo o tempo, meu esposo abençoado, me acolheu o tempo todo, me socorreu o tempo todo, chorou muito também. Enfim, Deus trabalhou de maneira extraordinária no meio da minha família, no meio do meu povo, no meio dos meus amigos, dos conhecidos, dos que não me conheciam. Deus levantou um exército na terra. E pasmem vocês, eu quero dizer para vocês que por nenhum momento eu orei em meu favor ali dentro daquele hospital. O único pedido que eu fiz para Deus foi na quinta-feira, que antecedeu a minha alta, que eu ainda estava na UTI. Olha como eu fui ousada. Porque eu tenho essa intimidade com meu pai. Eu falei para Deus na quinta-feira à tarde. Eu falei assim, pai, se o Senhor quiser ouvir minha oração e responder assim a minha oração, me tira da UTI no sábado. Mas se o Senhor quiser me mimar e fazer uma surpresa, venha amanhã, na sexta-feira, e me tire daqui do quarto e me leve já para a enfermaria. E quando foi na sexta-feira, eu recebi a surpresa do meu Deus. Ele me mimou mais uma vez e ele me tirou. Quando foi 11 horas da noite, na sexta-feira eu estava dentro do quarto de enfermagem, fiquei em observação no sábado e no domingo eu já estava de volta para casa para contar esse milagre para vocês. Então eu entrei ali como a mulher do tumor e eu saí dali como uma mulher misteriosa pela boca dos médicos. O cirurgião chegou para mim e falou, você é uma mulher misteriosa. Eu ri e falei, sou mesmo, porque eu sou do céu. E ele deu risada junto comigo. E eu ali aproveitei e já ministrei para ele. E o nome do Senhor foi glorificado. Né? Então fica aqui o meu testemunho. A minha história é muito longa. Assim, fora essa parte da saúde. Né? A minha história é de superação. E minha vida é um milagre. E eu quero continuar os meus anos que ainda me restam, porque eu creio que são anos que ainda me restam, para poder fazer a obra do Senhor. E eu, enquanto eu estiver na terra, eu irei dizer que só o Senhor é Deus.
E irei dizer para todos que me ouvirem que para Deus não existe causa impossível. Em qualquer área da vida de vocês, não existe causa impossível quando Ele entra no cenário. E o segredo é: converse com Deus. Esteja todo o tempo em conexão com o céu. E aí eu te pergunto, vou encerrar aqui a live dizendo: tu já conversou com Ele hoje? Você não trata de conversar. Apresente as tuas causas a Ele. Não porque Ele não sabe, é porque pai gosta, sabe? De conversar com os filhos, de ter intimidade com os filhos. O pai não gosta de ficar distante dos filhos, não. Os filhos é que gostam de vez em quando dar uma voadinha. Mas o pai quer estar sempre assim, ó, com os filhos. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E mais uma vez, eu venho agradecer toda a equipe de médicos do Paulo Sacramento que esteve presente, me assistindo de perto, que Deus preparou. Toda a equipe de enfermagem, dos plantões, todas as técnicas de enfermagem, todas as enfermeiras ali, chefe. Fui tratada com muito amor, com muito carinho. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Se vocês se sentiram edificados com esse testemunho, compartilhe para pessoas que precisam assistir e que precisam entender que para Deus não existe nada impossível. E que Deus, Ele entra num cenário quando não tem mais jeito e mostra que tem jeito. Tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Um beijo no coração. Em breve a gente estará ministrando a palavra de Deus para os corações de vocês aqui pelas redes sociais, dando continuidade na obra do Senhor. Fiquem todos na paz.